Bom dia, meninos, tudo bem? Bom, nós vamos falar de um conteúdo novo agora, chamado hidrocarbonetos, tá? Mas antes de mais nada, eu gostaria de dizer que estou com saudade de vocês, das aulas presenciais, né? A gente viu tanto que é ruim ficar longe desse jeito. Não sei se vocês estão sentindo a mesma coisa que eu, mas tô achando muito ruim ficar longe assim desse jeito. Espero que vocês estejam se cuidando para que quando tudo passar, né, a gente possa retornar todo mundo para a escola, para a gente possa continuar o nosso caminho, ok? Então, o conteúdo que nós vamos falar agora é de hidrocarbonetos, tá? O que são esses hidrocarbonetos? Agora que nós estávamos estudando as composições, né, das cadeias carbônicas, nós vamos falar, então, das funções orgânicas. E a primeira função que nós vamos estudar é os hidrocarbonetos. Assim como o nome já diz, hidrocarbonetos, a composição dos hidrocarbonetos é carbono e hidrogênio. Então, o que compõe os hidrocarbonetos? São aquelas cadeias que vão ter na composição delas somente carbono e hidrogênio. Não vai ter nenhum outro elemento químico diferente, tá? Somente carbono e hidrogênio. Esses hidrocarbonetos, nós vamos ter tipos de hidrocarbonetos para a gente poder classificar e para quando nós formos aprender a dar nome, para ficar mais fácil para a gente dar nome também para a cadeia carbônica, tá bom? Quais são? Vamos começar aqui. Tipos de hidrocarbonetos. O primeiro tipo de hidrocarbonetos que nós vamos falar são os alcanos. O que são os alcanos? São aqueles hidrocarbonetos que possuem cadeia aberta e saturada. O que significa essa palavrinha saturada? Vocês lembram? Saturada significa que tem somente uma ligação, tem somente uma ligação, não, desculpa. Tem somente ligação simples. Então, ó, aqui tem ligação simples e aqui ligação simples. Então, os alcanos, eles são todas as cadeias carbônicas que forem abertas e que tiver somente uma ligação. Lembrando que a cadeia tem que ser somente de carbonos e hidrogênios, tá bom? Hidrocarboneto, carbono e hidrogênio. Então, se a cadeia é aberta e ela é saturada, ou seja, tem ligação só simples, ela é conhecida como um alcano, tá? Então, a gente vai gravar essa partezinha aqui, ó, alcano. E essa cadeia aqui, pessoal, se ela for aparecer para vocês na fórmula palito, ela seria assim, ó. Seria um carbono no começo, 2, 3. Então, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, 3 carbonos. Essa seria a fórmula palito, tá? Dessa fórmula que tá aqui de azul. Então, alcanos, cadeia aberta e saturada. Aí vem os alcenos. Alcenos, ele já vai ter uma cadeia insaturada. Só que essa insaturada, que é ligação dupla ou tripla, no caso dos alcenos, vai ser somente uma ligação dupla, tá? Vai ser quando aparecer somente uma dupla, que é o caso aqui do nosso exemplo, CH2, ligação dupla, e o restante da cadeia. Então, vamos gravar nos alcenos aqui essa parte, ó, N. Então, an, tudo simples, N vai ter uma ligação dupla. E aí, como que essa cadeia vai ficar na fórmula palito? Ela vai ficar assim, ó, um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, né? Só que entre o 1 e o 2 eu tenho ligação dupla. Então, aqui eu vou pôr uma ligação dupla. Então, a fórmula palito dessa cadeia seria essa, tá bom? Então, lembrando, alcenos, somente uma ligação dupla, tá bom? Cadeia aberta com uma ligação dupla. E, para terminar essa parte Não, desculpa, não vou terminar não, falta os alcadienos. Alcadienos. O que são os alcadienos? Aí vai ser a cadeia aberta, vai ser insaturada de novo, tá? Só que agora tem um porém, ela vai ter duas ligações duplas. Lá nos alcenos, nós tínhamos uma ligação dupla. Agora, nos alcadienos, vai ser duas ligações duplas, que é o exemplozinho aqui de azul. Então, eu vou ter uma, duas, tá vendo? Duas ligações duplas. Essa fórmula aqui, essa cadeia na fórmula palito ficaria
Um carbono, 2, 3. Eu tenho ligação dupla entre esses dois e esses dois. Então, eu vou pôr uma ligação dupla aqui e uma ligação dupla aqui. Então, essa seria a fórmula palito dessa aqui, tá? Alcadieno. Dien significa di é dois, en é ligação dupla. Dien, duas duplas, tá? Alcadieno, duas duplas. E agora sim, para encerrar as cadeias abertas, nós temos os alcinos. Os alcinos, ela também vai ser insaturada, só que aí ela vai ter uma ligação que tripla. Então, quando aparecer in, ou alcin, quando aparecer o in, significa que nós temos uma ligação tripla. Ele é aberta e insaturada com uma ligação tripla. Aqui ela, ó, CH, ligação tripla, C, CH3. Então, vamos ver como vai ficar na fórmula palito? Ficaria assim, um carbono, 2, 3. Entre o 1 e o 2, eu tenho ligação tripla. Professora, mas você colocou só 2 tracinhos? Sim, porque o primeiro já tinha, ó. Então, significa que eu vou ter 1, 2, 3 ligações, tá? Ligação tripla. E aqui, ó, 1, 2, 1, 2, tá bom? Então, os alcinos vai ser insaturada com uma ligação tripla, tá? Somente uma ligação tripla. Agora que a gente já viu as cadeias abertas, a gente vai para o primeiro exemplo de cadeia fechada. São os ciclanos. Então, ó, se começou com a palavra ciclo, tá vendo? Ciclo, significa que a cadeia é fechada, né? Então, começou com ciclo, ela é fechada. Nós vamos ter ciclanos e ciclenos, tá? E ciclanos, ciclenos, ciclinos. Então, ela vai ser uma cadeia fechada e nós vamos ter somente uma ligação simples só. Ligação simples, ligação simples, ligação simples e simples. Por isso que ela vai ser uma cadeia saturada, tá bom? Essa cadeia aqui, ela é fechada, tá? Então, ó, vamos ver o ciclo aqui no meio. Formou um ciclo, ela é fechada. Com 4 carbonos, né? Então, vamos ver como fica na fórmula palito? Um, 2, 3, 4. Como é só ligação simples, fica só os risquinhos mesmo, a gente não coloca outros tracinhos, tá bom? Então, nós temos ciclanos, anos, significa que ela tem ligação só simples, tá? Ciclanos. Agora, a gente vai ver os ciclenos. Aqui. Ciclenos. Ciclenos possuem também cadeia fechada, né? Porque começa com a palavra ciclo. Então, ela tem cadeia fechada, só que agora ela vai ser o quê? Insaturada. Como que vai ser essa insaturação? Essa insaturação dos ciclenos é uma ligação dupla. Então, nós vamos ter uma ligação dupla. Olha o exemplo aqui, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos e aqui eu tenho uma ligação dupla. Ciclanos era só ligação simples e agora os ciclenos é uma ligação dupla. Como que isso aqui ficaria na cadeia palito, na fórmula palito? 1, 2, 3, 4, né? Fechei, ó. Quantas pontinhas tem? 2, 3, 4. E do lado de cá tinha uma ligação dupla. Aqui eu já tenho ligação simples. Para eu fazer a dupla, só eu pôr um tracinho do lado de dentro, tá? Então, ciclenos, ela é insaturada com uma ligação dupla. E, por último, nós vamos ter aqui as cadeias que são classificadas como aromáticas. Tipo de hidrocarboneto aqui agora vai ser aromático. O que é o aromático? Ele vai ser vai ser constituído de anel benzênico, um ou mais anéis benzênicos. Professora, o que é anel benzênico? Não sei se vocês se lembram, mas eu falei isso para vocês lá em sala de aula. Anel benzênico, que é aromático, é essa cadeia fechada que tem 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6 carbonos com ligações duplas e simples intercaladas. Então, ó, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Então, ele só vai ser aromático se ela tiver essa configuraçãozinha aqui, ó, tá bom? Aí, tem que ter ligação dupla e simples intercaladas. Então, eu disse que para ser aromático, ele tem que ter o anel benzênico, certo? Pode ser um ou mais. O que acontece? Quando eu tenho só um anel benzênico, só uma cadeia, um anel benzênico, ele chama, o nome dessa cadeia é benzeno. Quando eu tenho dois, chama naftaleno. Nós temos também com 3 ou mais, tá? Cadeias juntas, só que os que mais aparecem em todas as provas e vestibulares, até Enem, é sempre o benzeno e o naftaleno, tá? Benzeno é quando tem só um e naftaleno quando eu tenho 2 anéis aromáticos junto, anel benzênico, tá? O anel benzênico, ele pode aparecer assim também, tá, pessoal? É a mesma coisa. Ao invés de colocar dupla, simples separadinha assim, intercalada, ele pode aparecer dessa forma aqui também, tá? Quando você encontra essa figura, esse anel benzênico, só que sem ser os tracinhos e aparecer a bolinha, essa bolinha significa que eu tenho ligação dupla e simples intercaladas. Então, vai ter dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Então, esse aqui é igual esse aqui, tá? Em alguns livros ele aparece assim, em outros assim. A maioria das vezes ele aparece com uma bolinha no meio, tá bom? Então, ó, nós vimos aqui todos os tipos de cadeias, relembrando, dos hidrocarbonetos. Alcanos, só saturada, ou seja, só ligação simples. Alceno, uma ligação dupla. Alcadieno, duas duplas. Alcinos, uma ligação tripla. Ciclanos, fechada com ligações simples. Ciclenos, fechada com uma ligação dupla. E aromática, que vai ser anel benzênico, um ou mais anel benzênico.